Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e hoje nós vamos ter uma revisão, na verdade eu vou dar umas dicas também para o vestibular da Unicentro que rola no dia 18/9, ok? Normalmente, pessoal, a aula que eu faço ela é na frente de um quadro, tá? Eu tenho um quadrinho ali no canto do quarto aqui, mas hoje eu vou conversar com vocês sentadinho aqui, mais confortável, no aconchego na minha cadeira, e vou passar algumas informações que eu considero importantes para essa prova interessantíssima que é a prova da Unicentro, beleza? Primeiramente, pessoal, a prova da Unicentro é uma prova diferente das outras provas do Paraná. Ela é uma prova dividida em 2 dias, só que no primeiro dia você vai ter só a parte de língua. Você vai ter redação, vai ter literatura, vai ter língua portuguesa, língua estrangeira, e aí no segundo dia você tem uma prova específica. Você não tem que fazer um vestibular com todas as disciplinas do ensino médio. Você vai ter só 3 disciplininhas, 15 questões de cada uma dessas 3 disciplinas. Se você for fazer algum vestibular esse final de semana que tenha como específica a biologia, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, ok? Então vamos começar. Primeiramente, o que você tem que ter na sua cabeça para fazer uma boa prova da Unicentro? A prova que você vai prestar na segunda-feira, específica de biologia, é uma prova extremamente conceitual. Então você tem amanhã, você tem um domingo, um pouco de tempo, tá? E você pode dar uma revisada em alguns tópicos de biologia, principalmente conceitos. Então você vai pegar lá na sua apostila, no seu livro, e dar uma olhada em conceitos. Por exemplo, o que é uma mitose, o que é uma meiose, o que é um nicho ecológico, o que é um hábitat, o que é uma protocooperação, o que é um mutualismo. Todos esses conceitos são importantes. É legal também que você saiba assim, o que é um celoma, que animais são celomados, que animais são segmentados. Tudo isso cai na prova da Unicentro. É uma prova que desvia um pouco da tendência que a gente tem nos vestibulares em geral no Brasil. Hoje, a prova de vestibular, em geral, ela quer ser mais assim contextualizada. Ela vai perguntar mais coisas de biologia que procurem buscar no aluno a capacidade de interpretação. A prova da Unicentro não tem nada disso. Ela não é interpretativa na maioria das vezes. Ela é conceitual. Isso soa um pouco complicado porque o aluno pensa, fudeu, né? Desculpa, tá? Ferrou, né? A prova ela é muito decoreba. Ela não é tão decoreba assim. Algumas coisas eu considero complexas nessa prova, mas eu vou tentar dar algumas dicas para você sair bem, ok? Então, se você tiver tempo para revisar, dê uma olhada em conceitos. Lembre o que é um átrio, o que é um ventrículo. Lembre quais são as partes de estruturas dos animais, como estão divididas as estruturas corporais de determinados animais, quais são os grupos de vertebrados, como que eles se diferenciam entre um e outro, tá? Tudo isso é importante para a prova da Unicentro. Agora, revisando, eu peguei as últimas 6 provas da Unicentro, e revisando essas provas, eu posso dizer que tem alguns tópicos que são mais comuns de aparecer, e a prova tem um certo esqueleto, e é com base nesse esqueleto que eu vou dar algumas dicas importantes sobre assuntos que eu acho que vão cair na prova desse final de semana e da segunda-feira, tá? Na verdade, na segunda-feira que vai cair a prova de biologia, ok? Então, antes da gente começar, eu quero que você pegue um papel, o caderno aí, e pegue uma caneta, porque como eu não vou fazer um quadro hoje, você vai ter que ir pausando o vídeo e anotando as coisas que eu tô mandando para ti, ok? Então, o primeiro tópico importante que eu acho que pode cair nessa prova do Unicentro, tópico número 1. Vamos lá. Eu acho que vai cair uma coisa sobre ciclo celular. E o que é isso, professor? Interfase, mitose e meiose. O que você tem que saber desses 3 eventos aí importantíssimos? A interfase, cara, é o momento, tem professores que chamam de interfase, tá? Não tá errado. Mas a interfase é o momento em que a célula não está se dividindo, ok? Essa interfase, ela é separada em 3 etapas: G1, S e G2. Essa etapa G1 é o momento que a célula nasceu. Puf, beleza, ela foi gerada. Durante esse momento G1, a célula está crescendo, 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 e eu quero que você anote aí. Para uma célula crescer, ela tem que fazer síntese de proteínas e de RNA. É isso que acontece de super importante durante a fase G1. Aí chega na fase S. Esse S, cara, é de síntese. Síntese do que, professor? Síntese de DNA. A célula começa a se preparar para um processo de duplicação celular. E o que ela faz antes de se duplicar? Ela pega o material genético dela, o DNA dela, e
duplica por completo, porque afinal de contas ela vai virar duas célulazinhas, beleza? Fase G1 ela cresce, síntese de RNA e de proteínas, fase S ela duplica o material genético, beleza? E a fase G2, professor? Na fase G2, pessoal, a célula começa a armazenar energia para entrar num período chamado de ou mitose ou meiose. Durante esse processo chamado G2, a gente também tem síntese de RNA, também tem síntese de proteínas, e eu quero que você anote aí. É nesse momento que começa a duplicação dos centríolos. Centríolos são aquelas organelas que têm formato de bastõezinhos cruzados que vão ser super importantes para o processo de divisão celular. Beleza? Então a interfase fechou. Eu espero que você tenha anotado aquilo que eu falei. Falando rapidinho de mitose, então. Na mitose, anota de novo aí. Uma célula, puf, vai virar duas células. A mitose é uma divisão em que uma célula vira duas. Essa divisão é sempre equacional, ou seja, não muda o número genético da célula, ok? Então essas duas células filhas, ela tem o mesmo material genético da célula mãe, é uma divisão equacional, e essa divisão é separada em 4 momentos: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos falar rapidinho de cada um desses 4 momentos. Na prófase, então, povo, prófase, ó, primeiro, né, seria a primeira fase do processo de mitose. Na prófase, a carioteca, que é aquele envoltório nuclear, ele começa a se desfazer, e o nucleolo também. Então essas duas estruturas, elas começam a se descondensar, se descaracterizar. Aí o material genético que está dentro dessa carioteca, ele começa a fazer um processo de condensação. Ele está numa forma de cromatina, tá? E essa cromatina começa a se condensar e começa a formar cromossomos, beleza? Terminou a prófase. Nucleolo e carioteca vão para o saco e o material genético se condensam. Chegou na metáfase. Imagine a célula redondinha aqui, ok? Já temos formados os cromossomos, e aí esses cromossomos eles vão se alinhar no meio da célula. Esse meio da célula na biologia tem um nome, a gente chama de região equatorial da célula. Então, durante a metáfase, os cromossomos estão no meio, no equador da célula. E aí eu quero que você lembre um negócio. Lembra que na fase G2 a gente teve duplicação dos centríolos? Muito bem. Esses centríolos duplicados vai ficar um no polo superior da célula, outro no polo inferior da célula. Então, cromossomos no equador, centríolos nos polos. E aí começa a se formar fiozinhos. Esses fios, chamados de fios do fuso, se prendem ao cromossomo. Professor, eu não lembro desse assunto. Cara, eu não posso fazer milagre por você, tá? Eu acho que você pode dar uma olhadinha em algumas imagens e vai anotando aquilo que eu escrevi. Então, durante a metáfase, cromossomos no meio, no equador, e os centríolos nos polos. Beleza? E chegamos na fase de anáfase. O que acontece na anáfase? Lembra da Ana. Quem é a Ana? É aquela que separa os casais. Então os centríolos que estão nas pontinhas, eles começam a tensionar aqueles fiozinhos que prendiam os cromossomos. Tensiona, pá! Beleza! Rompeu os cromossomos no meio. Essa é a fase de anáfase. Os cromossomos foram quebrados ao meio, você tem a chamada separação das cromátides irmãs. Eu quero que você anote. Separação de cromátides irmãs ocorre na anáfase da mitose. Anota aí, por favor, no seu papel. Chegamos na fase de telófase. O que rola na telófase? Imagine a célula aqui, tá? Redondona. Os cromossomos se separaram. O que rola agora? Essa célula vai se dividir em duas. Então ela começa a fazer um estrangulamento da célula, isso mesmo. Ela começa a estrangular e ela vai fazer isso aqui, ó. Puf, vai virar duas células. Nesse momento de telófase também a gente vai ter o retorno da carioteca e do nucleolo. E os cromossomos que se condensaram, o material genético, perdão, que se condensou lá na prófase, ele começa a se descondensar e ficar espalhadão de novo dentro da célula. Ok? Então terminamos a mitose. Povinho, importante aí, são 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses eventos, eles são, assim, eventos sequenciais e, cara, tem uma lógica por trás deles. Não é uma decoreba você compreender esses processos aí, beleza? E na meiose, professor? Na meiose, cara, a gente vai ter a formação não de 2, mas sim de 4 células.
Isso quer dizer o que, professor? Que a gente vai ter duas divisões sucessivas. Você tem uma célula aqui, essa célula vira duas, puf, e depois essa célula vira 4, puf. Beleza, essas células viram 4, né? Então, a partir de uma única célula, você formou 4 células filhas. O que você tem que lembrar a respeito da meiose para o vestibular da Unicentro na segunda-feira? A meiose tem duas divisões. A primeira divisão meiótica é a mais importante e a mais cobrada no vestibular. Por quê, professor? Por 2 motivos. A primeira divisão ela é reducional, ela reduz o número genético ao meio. Então, se essa célula tinha 46 cromossomos, ao fazer a primeira meiose, cada uma das células filhas vai ficar com 23 cromossomos, metade. E o outro motivo pelo qual a primeira meiose é mega importante, que é nessa meiose que vai ter a variabilidade genética, cara. É nessa meiose 1 que a gente vai ter um evento super importante chamado de crossing over. Cuidado, dica aqui, ó, minha pra você. Crossing over pode ser chamado também de recombinação ou de permuta. Esses 2 nomes são bem conhecidos e aparecem no vestibular. Então, ó, meiose 1, você vai ter um evento reducional, anota no seu caderno, meiose 1 é reducional, e é nela que ocorre o crossing over, a recombinação ou a permuta. Beleza? A segunda meiose, cara, ela é igual à mitose. Ela é equacional, ela não muda o número genético. Tem alguns autores que inclusive chamam de mitose da meiose. A segunda meiose pode ser chamada de mitose da meiose. Beleza? Prof, quando que a célula vai fazer mitose? Quando que a célula vai fazer meiose? Cara, muito simples. A meiose em animais ela é feita exclusivamente para a formação de gametas. Então, para produzir os seus gametas masculinos ou femininos, você tem meiose. Para todas as células do seu corpo aí, essas células somáticas, a gente tem mitose, beleza? Então, para células corporais, mitose, para células gaméticas, meiose. Nas plantas, os esporos são produzidos por meiose e não os gametas. Beleza? Esse foi o nosso primeiro tópico. Vamos ver o segundo tópico. Verminoses, cara. Eu acho de verdade que vai cair uma questão sobre verminoses. Eu tava olhando as últimas 6 provas aí, que nem eu falava pra vocês, e eu percebi que cobra bastante essa questão de doença. Caiu inclusive 2 anos seguidos sobre doença de Chagas, tá? Que é uma doença causada por protozoário. Eu acho que esse ano vai cair alguma coisa sobre verminoses. Quais são as verminoses importantes que você tem que lembrar? Primeiro, as verminoses causadas por plateumintos, os chamados vermes chatos. Primeira verminose, teníase. Teníase, causada por Taenia solium, que vem do porco, da carne do porco, ou a Taenia saginata, que vem da carne do boizinho, ok? São 2 tipos de vermes diferentes que causam doenças similares. Como que eu pego teníase? Comendo larva de tênia que está na carne. Anota isso, por favor. Como que você pega a tênia? Comendo larva de tênia. O senhor não é comendo o ovo da tênia? Não, cara. É comendo a larva da tênia que se chama cisticerco. Desculpa, eu me engasguei um pouco aqui, tá? Que se chama cisticerco e fica instalada lá na carne, no músculo do bichinho. Então, para pegar a tênia, você tem que comer uma larva. Ah, professor, que nojo. Isso aí, como é que a gente evita de pegar a tênia? Assando, fritando ou cozinhando bem a carne, ok? E claro, tendo carne sempre bem inspecionada. Então, para pegar a tênia, você tem que comer uma larva de tênia. Beleza? Essa larva se chama cisticerco. Agora, professor, se eu comer ovos de tênia, o que que dá? Se você comer ovo de tênia saginata, não vai dar nada. Porque a Taenia saginata, nos ovinhos dela, não causa problemas em você. Agora, se você comer ovos de Taenia solium, aí sim você vai ter uma doença bem mais grave que a teníase, uma doença em que você vai ter no seu corpo, não uma tênia adulta, e sim uma larva de tênia. Se você engolir a larva, você vai desenvolver o adulto no seu intestino. Se você comer o ovo, você vai desenvolver a larva. Aonde? Normalmente no sistema nervoso central. Pode atingir músculos também? Pode até atingir coração. Mas normalmente essa larva vai se instalar no seu sistema nervoso central, preferencialmente no seu cérebro, ok? E aí você vai sofrer de uma doença chamada de cisticercose. Essa doença é grave? Muito grave.
Tem que ser feita uma intervenção cirúrgica em alguns casos o remédio resolve, mas é uma doença bem mais perigosa que a tênia, que você vai tomar um vermífugo e acabou com o problema, beleza? Então para pegar tênia, come larva. Para pegar tênia, você come larva de tênia, ok? Cisticerco. Para pegar cisticercose, você come ovos de tênia solium, beleza? Terceira doença que a gente tem que lembrar, esquistossomose. Essa doença não é comum aqui no sul do país, é uma doença quase que nordestina, tá? Eles chamam lá no Nordeste de barriga d'água. Como que eu pego essa doença, professor? Você pega tomando banho ou entrando em contato com água que não tem tratamento e água que vai ter vermezinhos em estágio larval. Essa esquistossomose, ela é causada por um verme chamado Schistosoma mansoni, e esse Schistosoma mansoni ele vai ter 2 estágios larvais diferentes. Vamos lá, preste atenção. Esses vermes, que são dioicos, tem macho e tem fêmea, vivem no seu intestino, esses vermezinhos vão se multiplicando lá, vão se reproduzindo e vão liberando ovos. Ovos e ovos e ovos e ovos. Eu não sei, mas é uma porrada de ovos que eles liberam num dia só, acho que são mais de 10 mil ovos. Esses ovos, ao caírem na água, eles vão eclodir e vão se transformar numa larva chamada de miracídio. O miracídio, pessoal, ele vai nadando e quero que você anote aí no seu caderno, ele penetra num caramujo. Esse caramujo é um caramujo chamado de Bionfalaria, beleza? O caramujinho Bionfalaria é o hospedeiro intermediário dessa doença. Assim como na tênia o hospedeiro intermediário era o porco ou a vaca, o hospedeiro intermediário agora é um caramujo. Lá dentro do caramujo, essa larvinha chamada de miracídio vai fazer uns processos de divisão, tá? Uns processos de multiplicação, de reprodução, assexuada, e vai começar a se transformar em cercárias. Preste atenção, miracídio entra no caramujo, começa a se reproduzir assexuadamente e forma cercárias. Essas cercárias, cara, elas vão ficar nadando na água de boa, e quando um cara mal avisado der um tibum lá na água, vou dar uma nadada no açudão aqui, essas larvas começam a penetrar na pele. É muito comum lá no Nordeste eles falarem dos lagos de pica-pica. Não entra não nesse lago aí que é lago de pica-pica. Não entra nessa água, nesse açude que é açude de pica-pica. O que é o pica-pica? É o vermezinho, cara, penetrando na sua pele, dando aquelas picadinhas lá, e aí você vai desenvolver a barriga d'água, ok? O que você tem que lembrar sobre essa doença? O hospedeiro intermediário é um caramujo, então como que a gente pode combater? Matando o caramujo. Usando molucidas, por exemplo, né? Algum tipo de veneno que mate o caramujo, mas isso tem um impacto ambiental muito grande. Então o que a gente pode fazer? Ter saneamento básico, né, meu? Saneamento básico. As pessoas não podiam fazer cocô em local que vai dar lá dentro de uma água, né? Caguei no açude, que legal, né? Isso é bom. Então, saneamento básico é o ideal para que a gente combata essa doença. Beleza? Então, essas são as doenças de plateumintos. E as doenças de nematelmintos? Eu vou falar de algumas só, né? Tem muitas doenças de nematelmintos. A primeira, lombriga ou ascaridíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, a lombrigona. E aí você tem que lembrar, a lombriga ela não precisa de hospedeiros intermediários, ela vai fazer todo o seu ciclo dentro de um organismo só, no caso, no seu organismo. Como que pega a lombriga, professor? Você pega a lombriga pela ingestão direta do ovo, ou no alimento contaminado, ou na água contaminada, e até mesmo pelo ar. Você tem uma criança lombriguenta em casa, nem sabe disso, criança bota tudo na boca, eu vou arrumar a caminha da criança, aí vai bater o lençol dela, joga, né, um monte de ovinhos de lombriga no ar. Só a gente vê esses ovos? Não, cara, a gente não vê. Eles têm mais ou menos uns 50 micrômetros de diâmetro, são muito, muito, muito pequenininhos. Esses ovos ficam suspensos no ar e podem cair na sua boca. E aí? E aí que você engole e vai desenvolver lombriga também. É uma doença grave, professor? Não, é uma doença que com vermífugo aí você dá controle dela, beleza? Então ascaridíase, lombriga, você pega por ovos que você ingere, beleza? Lá dentro a gente vai ter estágios larvais, ela vai dar uma passeada dentro do seu organismo, fazer o chamado ciclo de Loss, mas isso é um assunto para outro momento. Segunda doença causada por nematelminto. Uma doença chamada enterobiose, que por muito tempo também foi chamada de oxiurose. O nome científico desse bichinho mudou de Oxiurus vermicularis para Enterobium vermicularis, então a gente chama essa doença de enterobiose. Como que pega? Da mesma forma que a lombriga,
com um detalhe importante. Essa doença, cara, ela tem as maiores taxas, dentre as doenças que a gente estuda no colégio, uma das maiores taxas de autocontaminação. Isso quer dizer o quê? Que você tá com a doença e você se recontamina. Como? Eu comentei com você lá que o ovinho da lombriga, ele tem 50 micrômetros de diâmetro. O ovinho do enteróbio, ele tem 26 micrômetros de diâmetro. Ele é muito pequenininho. Ele é tão pequeno que ele pode passar pela malha da sua roupa. Por onde, professor? As fêmeas do enteróbio saem do seu corpo, ficam na região perianal. O que seria a região perianal? Perianal. Perianal, a beiradinha do seu fiofó. E lá elas botam os ovos, cara. Lá elas vão botar os ovinhos, você sente uma coceira tremenda, porque ela morde a sua região perianal para botar os ovinhos. E aí você coça, os ovinhos se instalam na sua unha. Se você cumprimentar alguém, você vai passar isso para alguém. Se você botar a mão na boca, você vai passar isso para você mesmo. Crianças se autocontaminam com muita facilidade dessa doença chamada enterobiose. Que mais, professor? Vamos para a terceira doença, o amarelão ou ancilostomose. A ancilostomose, na verdade, ela pode ser chamada de ancilostomose ou necatoriose ou necatoríase, beleza? São duas doenças muito similares causadas por vermes diferentes. Então essa doença chamada amarelão pode ser causada pelo ancilostoma duodenale ou pelo Necator americanus. Eu me perco um pouco com essa câmera, tá? Vocês me desculpem, às vezes eu faço uns gestos que nem aparecem na imagem. Mas então, a ancilostomose, ou amarelão, ela pode ser causada pelo Necator americanus ou pelo ancilostoma duodenale. São dois vermes diferentes, mas causam uma doença extremamente similar. O que eu quero que você lembre só dessa doença? Que a gente pega ela principalmente pela sola dos pés, tá? Então, andar calçado, isso em meio, né, do interior, normalmente, que às vezes o cara vai trabalhar numa horta, vai ter um trabalho com animais, né, e aí, às vezes está usando só um chinelinho, às vezes é muito comum a gente ter a contaminação com o amarelão. O verme, em seu estágio larval, penetra na sola dos seus pés. É só pelos pés? E não pode penetrar pela mão? Claro que pode, mas é o teu pé que está em contato com o solo. Então, alguém defeca num local impróprio, o vermezinho fica lá no solo, você pisa e aí esse verme penetra pela sola do seu pé. O que essa doença provoca? Ela provoca ataque ao seu fígado, né? O teu fígado começa a ser agredido por esse verme. Você também vai ter o verme instalado no intestino, perfurando as paredes intestinais e puxando muito sangue. E aí você vai ter um quadro anêmico, porque você está perdendo sangue, porque esse verme gruda lá no seu intestino e puxa sangue. E também pela debilitação do seu fígado, você vai ter a pele ficando amarela. A gente chama isso em termos clínicos de icterícia, o amarelamento da sua pele em função de distúrbios do seu fígado. Beleza? Então foi aí as doenças importantes causadas por nematelmintos. Teria também a elefantíase, ou filariose, ou vuquereriose. E se você quiser anotar alguma coisa importante a respeito dessa elefantíase, aí ela é transmitida por um mosquito, principalmente um mosquito culex. Outros mosquitos também podem transmitir. E tem casos aí, talvez assim, até relatados de Aedes aegypti transmitindo essa doença, mas é principalmente o mosquito culex que transmite o verme causador da elefantise, o Wuchereria bancroft. Ok? Então, nosso segundo tópico, o primeiro foi ciclo celular, segundo verminoses, nosso segundo tópico acabou. Vamos para o terceiro tópico, deixa eu ver o que eu preparei aqui para vocês. Evolução. Cara, esse eu acho de verdade vai cair na sua prova. Então, se você tiver um tempinho, na verdade tudo eu acho que vai cair. Tô falando coisa que eu acho que vai cair, mas se você tiver um tempinho de olhar questões e fazer exercícios e dar uma estudadinha na parte de evolução, existe uma chance bastante grande com base naquilo que eu já olhei das provas anteriores. Sempre cai uma questãozinha de evolução. O que eu acho que vem para esse ano? Em outros anos a gente falou sobre tipos de seleção, sobre anatomia comparada, sobre embriologia comparada. Eu acho que esse ano vai cair alguma coisa um pouco mais simples. Ele vai comparar as teorias de evolução propostas por Lamarck e Charles Darwin. Quem foi o Lamarck? Foi o nosso primeiro evolucionista. O cara começou a partir de estudos de fósseis pensar, opa, eu acho que os seres vivos se transformaram ao longo do tempo. Como que ficou conhecida a ideia evolutiva do Lamarck?
ele tentou explicar a evolução por meio de duas leizinhas, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Anota aí, por favor, Lamarck, lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. O que ele queria dizer com isso? Quanto mais você usa uma estrutura, imagine eu, ó, usando meu braço cada vez mais, eu vou tonificando ele, vou desenvolvendo. Se eu não usar, ele vai atrofiando. Ele achava que essas características que você vai ganhando ao longo da vida, por uso ou desuso, podiam ser transmitidas aos seus descendentes, o que na real não acontece. O Lamarck não convenceu na época dele, e aí ficamos num limbo, né? Ficamos pensando, pô, a evolução parece tão concreta assim, a gente tem alguns fósseis que indicam isso, mas ninguém conseguia explicar, até que surgiu um cara chamado Charles Darwin. Eu tenho até uma coisinha aqui para mostrar para vocês, ó. Olha que legal. Esperem um pouquinho, ó. Tcharam! Tchacacacá! Esse Darwin aqui foi o meu irmão que me deu, cara. Olha que legal, Guilherme. Olá, pessoal. Eu sou um péssimo ventrículo. Tudo bem, Darwin? Tudo bem. Tá? O Charles Darwin aqui, malucão, cara. O Charles Darwin foi conhecido depois como o pai da evolução. Eu vou guardar ele aqui porque fico muito descoordenado tentando falar com vocês. Tá? Olha só. Tá? Muito bem. O Charles Darwin, o cara chamado pai da evolução, ele postulou uma ideia evolutiva baseada em seleção natural. O que ele achava nessa teoria dele? Que existia variabilidade entre os seres. O Darwin, por favor, anote aí, ele não conseguiu explicar a origem dessa variabilidade. Claro, o Darwin não sabia nada de genética, não sabia de biologia molecular, e ele não conseguiu explicar, da onde vem essa variabilidade toda, Darwin? Ele não soube explicar. Mas beleza, ele compreendia, olhando para os organismos, que existia variabilidade entre os seres. E ele achava o seguinte, e de fato isso acontece, o ambiente acaba selecionando os indivíduos mais aptos. Então a ideia do Darwin ela é muito mais concreta do que a do Lamarck, porque a do Lamarck não tem fundamento nenhum. E a seleção natural é uma coisa que de fato acontece. Então, pessoal, seleção natural é a sobrevivência dos mais aptos. Os indivíduos com características que permitem se adaptar melhor ao ambiente acabam deixando mais descendentes. E gradativamente aqueles caras que têm características que não são legais, eles vão sumindo desse ambiente, porque eles não conseguem se adaptar. Então a gente vai ter a evolução com base em seleção natural. Ok? Importante. O Darwin não foi o único cara que pensou nisso. Ele tinha, pensado em todo esse processo de evolução, estava com o livro dele prontinho, mas na época que ele foi publicar surgiu um outro cara, um cara chamado Alfred Russel Wallace, e esse cara tinha ideias muito similares à do Darwin, não tão concretas, assim, não tão bem argumentadas em questão teórica, mas ele tinha ideias semelhantes. Então, às vezes a teoria evolutiva ela é acreditada a Darwin e o Wallace. Isso é importante que você saiba também. Agora uma coisa interessante, essa teoria do Darwin ela teve que ser complementada ao longo do tempo, claro, porque a gente começou a ver a genética, a biologia molecular, como eu falei antes com vocês, e aí a gente, peraí, aquele problema que o Darwin teve no passado, ele não conseguia explicar de onde vinha a variabilidade, agora hoje a gente explica. Então a gente tem a teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução nada mais é do que você pegar os conceitos darwinianos, os conceitos darwinistas, juntar a ideias de genética, de biologia molecular para poder complementar a ideia de evolução. Beleza? Então nós temos três teorias que foram as mais importantes ao longo da nossa história da biologia. A teoria evolutiva do Lamarck, a teoria evolutiva do Darwin e o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, que seria pegar a ideia do Darwin e complementar com questões assim da biologia moderna. Interessante, qual é o fator principal que a gente tem de variabilidade genética, portanto? As mutações. Detalhe, normalmente quando é cobrado isso no vestibular, eles colocam assim, o Darwin disse que a variabilidade dos seres é oriunda das mutações. Esquece isso, cara. O Darwin nem sabia o que era mutação. Então não vai cair nesse pega-ratão. O Darwin, não sabia o que era mutação. Essa ideia de mutação veio bem depois, 100 anos depois, tá? E aí sim a gente conseguiu explicar melhor o que seria a teoria evolutiva. Ok? Muito bem.
O nosso terceiro tópico, esse é mais rapidinho, tá? Os anexos embrionários. Eu acho que cai uma questão sobre anexos embrionários. E o que seriam anexos embrionários, professor? Estruturas presentes no embrião que ajudam ele a se desenvolver. Ótimo! E que estruturas são essas? Vamos lá. Primeiro anexo embrionário importantíssimo. O saco vitelínico. O que é esse saco vitelínico, professor? É um saco que se prende no bichinho, pó, tá? E que fornece para o embrião nutrientes. Quem tem saco vitelínico no mundo dos vertebrados? Todos os 5 vertebrados. Peixes têm saco vitelínico, anfíbios, répteis, aves e mamíferos também têm. Embora nos mamíferos placentários esse saco vitelínico seja bem reduzidinho, só seja utilizado aí para formar os primeiros glóbulos vermelhos do nosso corpo. Mas todos nós temos um saco vitelínico, que é uma bolsa de nutrientes para o embrião poder se desenvolver. Quem que vai ter o saco vitelínico dos 5 vertebrados mais desenvolvido? Quem vai ter o saco vitelínico maior? Os répteis e as aves. Por quê, professor? Porque eles não recebem nutriente de ninguém, eles não têm uma mamãe, né, alimentando eles durante uma gestação, eles não podem receber nutrientes do meio, eles não estão em meio aquoso, né, eles estão dentro de um ovo, preso, o embriãozinho lá dentro de um ovo, então esse embrião vai receber nutrientes 100% do seu saco vitelínico, ok? Segundo anexo embrionário, a bolsa amniótica. O que é essa bolsa amniótica? É a bolsa d'água. Você sabe, né? Você se desenvolveu dentro de uma bolsa d'água, não é verdade? Essa bolsa d'água está presente aonde, professor? Que tipo de animal vertebrado tem bolsa de água? Você, mamífero, tem bolsa d'água, ok? As aves têm bolsa d'água também. E os répteis. Aliás, essa bolsa amniótica ela surgiu no grupo dos répteis. E essa bolsa amniótica é super importante. Você já deve estar imaginando o porquê. E eu quero que você anote se você não souber. Por que a bolsa amniótica é importantíssima para a evolução dos vertebrados? Porque, cara, o nosso amiguinho anfíbio, que veio antes lá dos répteis, é um bichinho que ele precisava sempre se reproduzir dentro da água. Os ovinhos dele eram colocados dentro da água, porque na água o ovinho estaria protegido. Esse ovinho, se fosse colocado no solo, na terra, ele ia desidratar, ia morrer, não ia ter girininho nascendo. Então os répteis eles conseguiram desenvolver uma bolsa, chamada de bolsa amniótica, e essa bolsa permitiu com que eles tivessem os seus filhotes em ambiente seco, em solo. Então os répteis conseguem botar seus ovos em ambiente seco sem problema nenhum. E às vezes a gente erra ao pensar o seguinte, o réptil não precisa mais da água para reprodução. Claro que ele precisa. Ele trouxe a água para dentro do seu ovo. Beleza? Então a bolsa amniótica presente em répteis, aves e mamíferos. Anfíbios e peixes não tem bolsa amniótica. Mesma coisa a gente pode dizer para o alantoide. O que seria o alantoide? Uma bolsa de excretas. Você tem uma bolsa de nutrientes, você tem uma bolsa de água e você tem uma bolsa de excretas. Essa bolsa de excretas ela está presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos, né, de maneira pontual, ela se transforma depois, tá? Mas essa bolsa chamada alantoide, ela também está presente. É uma bolsa para o bicho poder fazer xixi. Para o peixe, o embrião de peixe, e para o embrião de sapo, para o embrião de anfíbio, não tem porque existir uma bolsa de excretas. Ele pode fazer xixi direto na água. Aliás, o ovinho dele está dentro da água, então não tem problema nenhum. Agora, para um réptil, para uma ave, a gente precisa de um alantoide bem desenvolvido para o mínimo animalzinho poder fazer xixi ali dentro enquanto ele está se desenvolvendo dentro do ovo. Ok? Que mais, professor? O córeo. O córeo também está presente em répteis, aves e mamíferos. E eu quero que vocês entendam que o córeo é uma pelezinha de proteção da estrutura geral do embrião, né? Vai envolver por completo todas as estruturas embrionárias. E esse córeo é importante naqueles que botam o ovo para permitir as trocas gasosas com o meio. E na gente, mamífero, esse córeo tem uma porção vilosa, toda dobradinha, que vai se implantar na parede do útero, chamado de endométrio, e vai formar uma coisa chamada placenta. Presta atenção, cara. O córeo viloso,
que é uma membrana que envolve todas as estruturas embrionárias, ele se prende à parede uterina e forma uma coisa chamada placenta. A placenta não é um anexo embrionário verdadeiro. Por quê, professor? Porque metade dela é formada pelo embrião, sim, formada pelo córeo. E a outra metade da placenta, a outra metade da placenta é formada pela parede uterina. Então, metade da placenta é da mamãe, metade da placenta é do baby. Por isso que ela não é um anexo embrionário verdadeiro. Então, vamos relembrar, saco vitelínico, uma bolsa de nutrientes. Bolsa amniótica, uma bolsa de proteção. É a bolsa d'água, onde o animalzinho se desenvolve. O alantoide é uma bolsa de fazer xixi, uma bolsa de excreção. E o córion, anota aí, córion, ou cório, é uma pelezinha que fica envolvendo todas as estruturas embrionárias que naqueles com ovo permite trocas gasosas, entra oxigênio, sai CO2 e nos mamíferos placentários ele vai formar a placenta. Beleza? Vamos para o nosso último tópico. Vou falar para vocês de relações ecológicas. Nossa aula ficou longa, acho que é a maior aula que eu fiz até agora. 35 minutos já temos? Nossa, um monte de coisa. Relações ecológicas. Rapidinho. Mutualismo. O que é o mutualismo? Uma relação entre dois seres de espécies diferentes, em que um ser depende do outro para poder viver. Seres mutualistas não vivem um sem o outro. O senhor dá um exemplo de mutualismo. O exemplo mais importante de mutualismo é um organismo chamado líquen. O líquen ele é formado por uma alga e ele é formado por um fungo. A alga dá nutrientes para o fungo, na forma de glicose, e o fungo dá proteção e permite com que a alga saia de dentro do ambiente aquático. Eles não vivem separados, eles são mutualistas, um depende do outro para sobreviver. Outro exemplo legal de mutualismo, você já deve ter estudado lá no colégio que os cupins comem madeira. Aham! E lá nos cupins, dentro do intestino dos cupins, você vai ter protozoários que fazem a digestão da celulose. Como assim, professor? Pois é, o cupim come celulose, mas ele não digere a celulose. É mesmo? Isso aí. Para poder viver, o cupim precisa de um protozoário lá no intestino dele que faça a digestão de celulose. Ou seja, o cupim e o protozoário são seres mutualistas. Isso é bastante interessante a gente lembrar. Segunda relação ecológica, a protocooperação. Protocooperação também, dois seres de espécies diferentes, um ajudando o outro, mas eles não têm uma relação tão forte como no mutualismo. Eles conseguem viver um sem o outro. Vou dar um exemplo para vocês de uma protocooperação. Lá no Rio Grande do Sul tem uma garça, tá? Que ela veio da África, é chamada de garça vaqueira. Essa garça ela fica em cima do boi e ela fica comendo carrapato nas costas do boi. Preste atenção. Comer carrapatos nas costas do boi é bom para a garça? É legal para a garça. É legal para o boi? É também. Os dois, o boi e a garça, estão se ajudando? Sim. Mas eles podem viver um sem o outro? Podem. Isso é uma protocooperação. É uma relação de benefício mútuo sem dependência, sem exclusividade de dependência, ok? Então, a gente também tem aquele caso do crocodilo que abre a boca para o passarinho palito ficar comendo as carninhas que ficaram no meio do dente lá do crocodilo. É legal para o crocodilo? É legal para o pássaro palito? Sim, mas um consegue viver sem o outro sem maiores problemas. Muito bem. Terceira relação ecológica, colônia. O que é uma colônia, professor? São seres que estão unidos fisicamente. A gente pensa, é a colônia de formiga, né, professor? Não, cara. Para a biologia, não é. Formiga não é uma colônia, é uma sociedade. O que seria uma colônia? Quando os seres estão grudados uns aos outros. Beleza? Você tem colônias de corais, colônias de esponjas, colônias de caravelas, tá? Seres estão grudados. Às vezes você tem diferenças de funções, sim. Por exemplo, na caravela tem um indivíduo flutuante, fica boiando lá em cima da água, e grudado nesse indivíduo flutuante, a gente tem um monte de coletores de alimento. São pólipos que ficam de cabeça para baixo, coletando alimento lá, formando uma colônia. Então, colônia, você tem uma adesão física, tem uma união física entre os seres para um benefício maior. Todos se ajudam? Yes. Todos se beneficiam? Sim. E eles estão aderidos fisicamente. Diferente da sociedade. O que seria uma sociedade? São seres que estão agrupados, mas eles não estão unidos fisicamente. Sociedades também são importantes porque elas
são ambientes onde os seres se ajudam mutuamente. Nós vivemos em uma sociedade. Formigas, abelhas, cupins também formam sociedades, ok? As formigas não estão aderidas umas às outras. Elas estão em benefício mútuo, mas cada um com a sua função, sem adesão física, beleza? Isso é uma sociedade. Por último, eu deixei a competição. Competição, meus queridinhos, eu quero que vocês lembrem para a prova do vestibular que ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica quando ocorre com seres da mesma espécie. Por exemplo, você e o coleguinha, os dois estão competindo por uma vaga na Unicentro. Isso é uma competição intraespecífica. Competição interespecífica quando os seres de espécies diferentes competem pelo mesmo recurso. Aliás, competição, cara, é a máquina da evolução. A competição é que vai gerar aquele negócio todo lá que vocês estavam lembrando antes de sobrevivência do mais apto, aquele negócio todo. Importante para a prova de vestibular, que eu quero que fique claro na sua cabeça. Por mais que numa competição sempre a gente vai ter um vencedor, ou quase sempre a gente tem um vencedor, a competição, via de regra, é uma relação que é prejudicial a ambos indivíduos envolvidos, sobre o ponto de vista energético. Como assim, professor? Tem dois machos aqui, opa, aqui ó, dois machos. Eles estão competindo por uma fêmea. Ah, a fêmeazinha aqui. Muito bem, esses machos vão ter que brigar. Eles vão, às vezes, né, se machucar um ao outro. Um vai sair ganhando, né, prof? Um vai sair ganhando. Mas olha como isso foi custoso energeticamente para os dois. Olha, se não tivesse o outro para competir, ia ser muito mais fácil. Chegar, essa fêmea é minha, não tem ninguém para competir, tchau, já era, tá? Então, isso é uma competição intraespecífica e é uma prova de que a competição é prejudicial energeticamente para os dois. A gente vê isso no vestibular. Se tivesse vaga para todo mundo, ninguém teria que competir. Você ia ficar de boa o ano inteiro, só de boa, não ia gastar energia nenhuma, ia pensar, ah, nem vou fazer cursinho, nem vou assistir aula desse professor, nem vou ficar aqui 40 minutos assistindo aula, porque eu tenho uma vaga me esperando. Então isso é uma competição, né? Ou perdão, isso não evidencia uma competição e a gente tem uma evidência que sim, a competição é prejudicial do ponto de vista energético para ambos os indivíduos envolvidos. Certinho, povo? No mais, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo ficou bem longo, eu espero que ajude todo mundo aí. Tome nota de todos esses tópicos que eu falei. Bem provavelmente, muito disso vai cair na sua prova vestibular na segunda-feira, tá? Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês fiquem bem, ó, e tchau, tchau!